Vamos lá, pessoal. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, que é onde aos domingos aí a gente conversa sobre exercício e diabetes. E hoje a gente vai estar conversando com o Rodrigo, que o Rodrigo até eu já ouvi por aí. Deixa eu só encontrá-lo aqui. O Rodrigo ele tem diabetes tipo 1 e ele é profissional de educação física também. Aí, deixa eu achar ele aqui, que eu vi ele entrando. Enquanto o Rodrigo entra, deixa eu só falar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu coloquei agora, eu abri as matrículas para o Fala, curso de... professor. Boa noite. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Tudo certo. Tudo tranquilo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma Imagina, honra. eu que agradeço você estar aí. Eu estava falando, pessoal, que eu estou com as matrículas abertas, né, do curso de prescrição e acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Então, inclusive no site lá do curso, ele tem também a aula gratuita, né, que eu transmiti aí na última quinta-feira. Então é só entrar lá no site professorrobertodorio.com.br, você tem acesso aí às informações. Só fiquem atentos que as matrículas elas vão só até o dia 21 de maio, então só vai até a próxima quinta-feira, ok? E aí, Rodrigão, como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Que Tudo bom, certo, fico muito graças a feliz. Deus. Na quarentena, mas seguindo. Pois, isso aí, o detalhe é assim, ó, não é aqui em São Paulo, não é aí no Rio, né, é mundialmente, está todo mundo na Pois é, mesma, não é novidade, né? estamos nos adaptando, né? Então, Com legal, fico muito certeza. feliz, né, fico muito feliz de você ter aceito aí o convite, tá? E vamos lá, né? A ideia é a gente conversar sobre exercício e diabetes. Então, por favor, Rodrigo, se apresenta para o pessoal aí, por gentileza. Beleza, bom, vamos lá. Como o professor Roberto já falou, meu nome é Rodrigo, sou profissional de educação física também e diabético como ele, né? Já tive o prazer de, durante 3 anos seguidos, em São Paulo, ver as aulas do professor Roberto lá no congresso que tem na Unip, sobre justamente esse tema, diabetes e exercício. Né? Fiquei diabético aos 12 anos, estou com 26 agora, né? Quase 15 anos aí já na luta, né? Então, na época do diagnóstico, eu tive muita dificuldade, como a maioria das pessoas teve, problema de aceitação e tal. E uma das coisas que me levou a fazer a educação física foi justamente a diabetes, né? O fato de ver que quando eu saía para andar de bicicleta ou pulava corda, nos momentos de estresse, quando estava lá irado com 300 de glicemia, né, ia fazer alguma coisa para me distrair e via o efeito benéfico da atividade física, né? Era um remédio, né? Para quem não entendia muito a solução da questão da insulina e tal, se baseava muito no exercício para fazer ela baixar. O que é engraçado é que a história se repete, né, cara? Porque você vê, eu fui diagnosticado em 78, imagina. Tinha quase recurso nenhum de monitoramento, nada do que a gente tem hoje, né? Mesmo para o tratamento. E eu também, assim, eu acabava fazendo exercício justamente por isso, porque a gente, empiricamente, você percebe o que está acontecendo, né? Você faz exercício e se sente melhor. Pô, eu me sinto melhor, né? Menos sede, ficar indo menos no banheiro. Então eu sabia que tinha uma relação direta aí. Mas diferente, né? Eu fui fazer educação física por outros objetivos. Aí. Não era, na época, eu nem me esquentava em estudar os efeitos do exercício aí no Não, diabetes. a minha primeira tentativa nem foi para educação física, né? Assim, Né? nos momentos de hiperglicemia eu ficava lá super estressado, né? Por conta da hiperglicemia e ia tentar ir descontar em alguma coisa, né? Então eu saía de casa, ia dar uma volta, correr, andar de bicicleta, ou no próprio playground do prédio fazer exercício, pular corda, qualquer coisa ali que gastasse energia para sair o ódio da hiperglicemia, né? E via que trazia esses efeitos benéficos, né? Uai, 120 agora, eu tava em 300, né? O que que eu fiz, Não né? é? Que coisa boa, baixou, né? Mas a primeira opção foi para jornalismo, mas não passei e dou graças a Deus por ter ido para educação física, que me abriu várias portas aí, né? Principalmente em relação ao Ah, diabetes. exatamente. Isso realmente foi. Você falou que foi diagnosticado com 12 anos, né? Conta Com aí pra 12. gente como é que foi o esquema do diagnóstico aí, né? Horrível. Horrível, bem Normalmente na intenso. história.
Sintomas, bem, né, os clássicos, perda de peso, urina, eu perdi quase 5 quilos em uma semana, né, e Caramba. aquela sede que não, insaciável que não acabava. Aí passei uma semana tendo esses sintomas, até que minha mãe me levou na emergência, que estava me sentindo muito mal. Aí lá fizeram aquele exame fizeram um hemograma, né, para ser com 2 horas, e viram lá que minha glicemia estava lá em 400 e pouco, quase 500, né, bem, né, quase um HI da vida, né. Então, aí Então. recebi, pode falar. Aí Não, recebi não, não. diagnóstico lá mesmo, Uhum. né, aí fiquei no soro, fui levado para, nesse primeiro dia, não lembro se fui para UTI ou fui CTI, fiquei lá o resto da tarde, né? E depois disso já fui encaminhado para a enfermaria, já no dia seguinte, porque viram que eu não estava mal a esse ponto, né? A glicemia tinha melhorado, né, devido para a faixa de 200 e pouco, e fui para a enfermaria, e como naquela época eu era muito jovem, os médicos falaram que eu iria sair do hospital quando o meu peso tivesse voltado ao normal, ou quase todo ao normal, e minha mãe tivesse sabendo aplicar insulina em mim, porque até então, com 12 anos, eu não tinha coragem e tal, era tudo muito novo, todo aquele choque, né, e tal, Uhum. e é isso. Então, é interessante, né? É que você manteve os sintomas, né, os clássicos, mas você vê que você não ficou exatamente, ficou claro, com a glicemia totalmente descompensada, a ponto de ficar desidratado, o padrão, entrar em cetoacidose. Mas foi interessante que muitas vezes a gente vê diagnósticos assim, tipo 900, sabe, 800 e alguma coisa, né? Então, Pois ainda. é, olha, eu não consigo imaginar com a sensação dessa glicemia tão alta, graças a Deus, mas já tive episódios com a bomba de insulina, que às vezes eu uso no meu tratamento quando eu tô com os insumos para ela, né, que é um problema sério, essa questão dos insumos e tal. Quando por alguma razão a bomba entope, ficou a glicemia com quase 400, nossa, é terrível, sinto o corpo Não é, queimar, uma combustão interna. Então eu fico imaginando quem chega a ter uma glicemia tão alta, assim, no momento do diagnóstico. né? É que o detalhe é assim, quando a gente vai tendo, né, vai caminhando para ter o diagnóstico, você acaba tendo aí uma questão relacionada a. O corpo vai se adaptando, né? Agora, a partir do momento que a gente tem um controle legal, que fica um pouco mais alto, você já tem bastante desconforto, né? E também na Sim, INSA também. sim. Então, esse que é o detalhe. Você falou da bomba aí, eu esqueci de te perguntar, né? Que tratamento que você vem utilizando? Você não está usando a bomba, você falou dos insumos, mas Isso. quer dizer assim, no caso, o Ministério da Saúde ele tem lá, né, o departamento que cuida de doenças crônicas lá do diabetes e da hipertensão especialmente, e que existe uma lei que obriga aí o Estado a fornecer o material e os insumos, né, para quem tem diabetes. Uhum. Mas aí no Rio você tem tido problema em relação a isso? É isso que está acontecendo? Então, eu sempre tive um certo problema com essa parte jurídica, né? Além de não Uhum. compreender muito passo a passo como funciona, né? Aqui no Rio acontece, imagino como em São Paulo, qualquer outro estado do Brasil, né, e de por aí afora, faltar algum insumo, faltar algum material específico e tal. E eu mesmo entendo que dessa última vez essa questão da demora dos insumos para a bomba foi até uma certa falha minha em relação a entregar a documentação correta, né? Pela Ah, falta tá. de entendimento da compreensão, né? Documentação, toda essa questão jurídica e tal. Eu me enrolei algumas vezes na hora da entrega, eu entreguei algo que deveria ser novamente revalidado pelo médico, por essa questão burocrática também, que é mais um fator que complica mais ainda, né? Então isso tudo faz com que no momento eu esteja sem usar bomba, né? E outro Certo. fator, nesse caso até pessoal meu, que eu não me dou bem com qualquer tipo de agulha, né? Ali no caso, eu sempre confundo o nome catéter com cânula, sempre esqueço o que vai na pele. Só catéter está cânula, né? Por exemplo, eu não me dou bem com a de 10 milímetros e porque ela é certo que ela vai entupir, a de 10. Então, o ideal para mim é de 6 e dependendo da região do corpo, a de 8. Aí acontece já aconteceu de eu ter ido lá, isso ter de 10, entendeu? Então, esse é outro fator que complica, entendeu? Aí você tem que ficar procurando em grupos para trocar com É, pessoas. isso. Então, eu ia até te Complicado. perguntar. Não, sempre né? Mas o detalhe é assim: você não faz parte de nenhuma associação de diabéticos aí no Rio de Janeiro? Então, faço sim. Inclusive, sou até voluntário
eu não sou um voluntário muito presente por conta da correria do dia a dia do trabalho e tal, então eu acabo participando mais de eventos, quando dá para ajudar em alguma coisa, em grupos do WhatsApp e tal. Aqui no Rio tem uma associação bem conhecida até, que se chama DILA, que é a Associação Diabético da Lagoa, né, que reside lá no Jardim Botânico. E, logicamente, tem grupos de diabetes, sem ser de lá, no WhatsApp de amigos, diabetes, cariocas do Brasil e outros grupos que você acaba formando com pessoas, e tem grupos para bomba também, né? Porém, no momento, eu admito que eu não tenho nem procurado tanto assim essa questão dos insumos, porque eu quero primeiro voltar a receber com uma certa garantia, vamos dizer assim, os insumos para ficar trocando ou procurando alguém quando precisar. Porque como eu estou praticamente com o estoque ele zerado, eu não acho que vai ser num momento muito útil eu pegar alguns com a pessoa sem saber quando exatamente eu vou voltar a receber. Entendeu? E desde o momento que eu entrei com a bomba, eu já tive outras experiências com um meio jurídico dessa questão de receber insulina lanços pelo governo e tal. E por conta desse déficit, ter períodos que eu ficava sem, ter que comprar e tal. Então, quando eu entrei com essa questão da bomba, eu já sabia que ia ter esses períodos sem receber insumos. Então eu já fui com esse pensamento de que haveria momentos que seria de seringa e caneta de novo. A bomba seria um bônus, né? Vamos dizer assim, durante algumas partes do tratamento. Uhum. Então, atualmente, oficialmente, você está usando Quelanthus e Humalog, é isso? Não, eu uso de ultra rápido Zapidra, né? Rapida. Já usei Novo Rapid também, né? Eu acabo comprando pelo preço mais bacana que encontrar, mas geralmente uso Zapidra. Praticamente igual. E a lenta, que o pessoal se espanta, né? Eu usava Lantus, mas eu uso NPH, né? E foi a mesma na época do diagnóstico, né? Eu sei que ela tem um pico de ação, não é tão boa quanto as demais lentas, porém eu meio que já consegui ver o padrão dela, o horário dela, do pico de ação que ela dá, né? Diferente das outras basais e tal. E já consegui ter uma glicada de 6,4 com ela, né? Hoje em dia está um pouco mais alto. Hoje em dia está um pouco mais alto porque a gente acaba nem sempre conseguindo concentrar, voltar todo o nosso foco para diabetes, né? Então tem momentos que você não consegue. Mas tô conseguindo manter com ela, né? O fato de ter essa conscientização, educação voltado para o diabetes, entender como a insulina funciona é mais importante do que propriamente se é uma NPH ou uma Lantus da vida, né? Sim, nesse claro. caso. É uma questão de adaptar, que às vezes a NPH, como ela vai durar no máximo umas 18 horas, você precisa fazer 2, 3 aplicações ao dia, aí para não ter os picos de ação dela serem um pouco menores e associar, né? Fazer a somatória. Sim, a NPH eu acabo usando ela 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, dividindo em 2 frações. Não, mas é tranquilo. Aqui vai de pessoa para pessoa, que certamente como você é bastante ativo, né? Então isso aí ajuda bastante. E tem umas particularidades que eu até gosto da NPH, assim, é porque como de manhã eu tomo NPH e tomo a Pidra, a NPH é uma das poucas insulinas que podem se misturar com as outras. No caso, eu não poderia misturar a Lantus com a Pidra. Teria 2 aplicações a mais. Então eu aproveito, misturo elas na seringa e vai uma aplicada só. Não, realmente a NPH ela tem essa particularidade que é realmente algo bem interessante aí para a gente poder utilizar. E uma coisa que eu queria saber com você aí, com relação ao exercício aí, ele veio antes ou veio depois aí do diabetes? Então, eu já fazia esportes na infância, né? Já fiz de tudo um pouco, mas nada de alto rendimento, nada. Eu sempre fui aquele mediano em tudo. Fiz natação, fiz vôlei, aí ia passando de um, enjoava, começava outro, e assim ia. Mas nada, fixei nada, né? Aí recebi diagnóstico aos 12 anos, como falei, e tal. Sempre fui ativo de brincar na rua com os meus amigos e tal, de correr, de jogar bola, mesmo sendo ruim, né? Fazia lá parte do time, pra não ficar excluído. Futebol também não era o meu forte. Pô, né? Ficava no gol para tomar bolada, mas tinha só lá a utilidade, né? Mas essa questão de partir mesmo para parte de musculação, comprar essa questão da atividade física, foi quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, que eu sempre fui muito magro, né? E depois do diagnóstico eu tive uma certa depressão do diagnóstico, né? Então eu tinha medo de comer, né? Porque eu tinha um medo terrível de ter hiperglicemia, né? Então eu deixava de comer, eu jogava comida fora escondido, né? Eu tive um momento sério com essa questão do diagnóstico, né?
E eu peguei uma péssima nutricionista quando saí do hospital, que me recomendou uma dieta totalmente light, sabe? Como se fosse um diabético tipo 2 obeso, sabe? Muito, sendo que eu tinha que ganhar peso, né? Então, depois desse tempo, eu fiz tratamento com psicóloga e tal, procurei uma nutricionista boa, que passou uma alimentação decente, aí voltei a comer uma alimentação mais saudável, ganhar peso, autoestima. Aí quando eu tinha lá por volta dos seus 16, 17 anos, aí foi que eu comecei a fazer musculação. Aí comecei a comprar essa ideia do exercício para minha vida, de fato. Entendi. Nessa fase, eu também comecei com 15, mais ou menos, eu comecei a fazer musculação. Mas como eu já fazia arte marcial e tal, e eu era bem filé de grilo, né, magricelinho, então isso aí atrapalhava um pouco, né. Mas e aí eu comecei a fazer musculação por conta disso, para tentar ganhar um pouco de massa magra, mesmo nessa época. Mas é mais ou menos a idade que a maioria aí, principalmente dos meninos, procuram a sala de musculação. Sim, aquela fase de estirão não colabora, né? Aquela fase de estirão que eu... 13, 14 anos, o garoto não tem jeito não. Vai ter que passar, tem que aguentar. Legal. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, que a Luciana, né? Obrigado, viu, Luciana, por perguntar. Ela entrou e falou, tá aberta a pergunta? Tá. A Live D20 é justamente o lugar onde a gente conversa sobre exercício e diabetes. Eu sempre trago um convidado, né, alguém que tem diabetes aí, né, para conversar com a gente. E, claro, a ideia é, sim, a gente tirar as dúvidas de vocês, né, que puder, que a gente souber, a gente fala um pouquinho. Com relação à pergunta que você fez aí, de mudança no estilo de vida, né, se ela acaba aí ajudando, né, junto com a perda de peso, a normalizar o açúcar no sangue. Aí a gente tem duas... Desculpa. Aí, Luciano, desculpa, eu li errado aqui, a Estela está me corrigindo. Eu falei Luciana, é Luciana. Espera um pouquinho só que meu computador avisou aqui que está com a energia acabando. Então, o que acontece, Luciano? Pro diabetes tipo 2, se o indivíduo, isso aí já tem até trabalho publicado a respeito disso, se você mudar o seu estilo de vida quando você está com pré-diabetes, então pré-diabetes o que é? Você não tem ainda o diagnóstico de diabetes. Diabetes, jejum, valores iguais ou superiores a 126, ou pós-prandial, quer dizer, a qualquer momento do dia, valores acima de 200. Quando o indivíduo está com o que a gente chama de pré-diabetes, em jejum ele tem valor maior do que 100, mas menor do que 126. Então, ele tem distúrbio no metabolismo, mas ele ainda não foi diagnosticado. Após sobrecarga, ele tem valor acima de 140, mas abaixo de 200. Então, ele está num momento que, se não fizer nada, realmente ele vai progredir para o diabetes tipo 2. E esse trabalho que eu estou me referindo, que foi do DPP, ele mostrou que, usando o medicamento, por exemplo, a metformina, para tentar evitar que a pessoa fique com diabetes, ele diminuiu o risco disso aí acontecer em 26%. Agora, fazendo o exercício e controlando o que come, quer dizer, trabalhando aí, objetivando a perda de peso e incluindo o exercício, esse risco ele diminui em 58%. Então, quer dizer, o exercício, a mudança no estilo de vida, ela é muito mais eficiente do que propriamente o medicamento para evitar que o indivíduo fique com diabetes. E olha o poder do exercício, né, que é uma coisa que eu sempre comento, e no fim o Rodrigo, né, também por questão de sentir aí os efeitos, a gente comenta. Nesse trabalho, o objetivo era que as pessoas perdessem de 5% a 10% do peso corporal. Só que só metade das pessoas conseguiram fazer isso. 75% conseguiu fazer exercício, mas não exatamente teve perda no peso. E mesmo assim, o efeito do exercício, ele se mostrou assim bastante efetivo com relação a evitar que esse indivíduo se torne aí, diabético. Então, sim, o que a gente muitas vezes não vê acontecer é, se a pessoa já está com diabetes, está fazendo tratamento lá medicamentoso, se ele fizer exercício, controlar o que ele está comendo, controlar o peso, certamente ele vai ter uma chance maior de ficar mais tempo no que a gente chama aí de tempo no alvo, que é a glicemia abaixo de 180 e acima de 70. Quer dizer, ele não fica fazendo hipoglicemia nem fica hiperglicêmico. Com isso, ele vai ter sim um controle melhor do diabetes. Mas deixar de tomar um medicamento, por exemplo, não vai acontecer. E normalizar a glicose no sangue também não, porque já está precisando do efeito medicamentoso para que isso aconteça como parte do tratamento. Tá bom, Luciano? Se não ficou claro aí, pergunta de novo que a gente responde. Vamos lá, Rodrigo. Então, você falou aí, né, da musculação, e atualmente o que você mais tem feito? Você falou que andou de bicicleta, nadou, fez um monte de coisa. Atualmente,
Você está mais adepto da musculação? O que você tem mais feito aí? Então, antes da quarentena, né? Era mais adepto a, assim, sempre fui mais essa parte da musculação. Questão de esportes, era mais na época da adolescência mesmo, essa vivência, né? Eu joguei mais, foi um pouco mais de voleibol mesmo, que eu gostava mais de fazer. Mas depois de formado mesmo, eu cheguei de esporte mesmo só a natação, que cheguei a fazer estágio e tal. Mas hoje em dia é mais focado nessa parte da musculação mesmo. E ano passado, eu comecei a fazer projeto do Correndo pelo Diabetes aqui no Rio, né? Porque até então eu gostava de correr, mas sempre foi aquela, vou dar uma corridinha só para manter um certo fôlego, a carga respiratória em dia, mas nunca fui de fazer longas distâncias, nem nada, né? Nem hoje em dia né? Mas naquela época eu corria ali no máximo 4, 5, né? E nessa prova do Correndo pelo Diabetes eu me candidatei a fazer 10, né? Uma coisa que eu não tinha feito, nunca tinha feito, né? Então foi até um baita incentivo, além de eu ter entrado como profissional da área ali, ajudando, orientando o pessoal que ia correr também, com questões de exercício que pode fazer em casa para fortalecer core, membro inferior, né? E eu mesmo me tentar fazer uma prova de 10 km, né? Que foi bem legal. Os treinamentos foram ótimos, porém no dia eu tive uma hipoglicemia no meio da corrida, no de 10 km. Então, toda aquela autoestima que eu tava no treinamento, super bem ali, mantendo, né? Eu, caramba, fiquei surpreso comigo mesmo nos treinos, tive uma hipoglicemia ali na corrida. Mas tava lá com o Juju, com Bala, foi a galera junta, então, sempre a galera dando aquele suporte, todo mundo com algum docinho, uma suquinha, então, cheguei vivo lá. Não no tempo que eu queria. Resolveu, mas pelo fato de continuar correndo ali, trotando, né? A glicemia subia um pouco e já voltava a baixar. Então, não estava conseguindo manter o desempenho. Então, o que eu estava fazendo, sei lá, eu devo ter levado uns 20 minutos, meia hora a mais do tempo que eu estava fazendo um treino. Por conta da hipo. Entendi. Você vê, isso aí é uma coisa importantíssima a gente fazer. Na verdade, assim, quando eu com o João, né? Que agora tem o projeto, né? O Correndo pelo Diabetes, que ele tomou um corpo grande e tal. Mas em 2007, mais ou menos, a gente criou um grupo de corrida na Associação de Diabetes aqui do ABC. Né? E lá a gente tinha bastante, né, portador de diabetes tipo 1, lá fazendo parte da equipe. E o que eu fui treinando com eles? A gente corria levando uma pochete e a gente foi treinando, né? Fazer a medição da glicemia continuando correndo. Então isso ajudava bastante. Então levava lá cardápio, levava alguma coisa para fazer a suplementação de carboidrato, caso fosse necessário, mas media a glicemia. Chegava no 5º quilômetro da prova com 10, media na largada e tal, largava, depois no 5º quilômetro fazia a medição da glicemia, entre o 4º e o 5º quilômetro, se fosse necessário no 5º quilômetro já suplementava. Então, isso ajuda bastante, porque a gente tem um problema muito sério aí. Você fazer hipo no meio da prova é horrível, porque cai o seu rendimento, e se você ficar hiperglicêmico, também é tiro no pé do mesmo jeito. Você também no rendimento. Então, o ideal é medir um pouco mais, não tem jeito. Uma coisa que eu aprendi com essa corrida, né, exatamente nessa, é uma coisa que a gente até aprende na nossa graduação, principalmente para essas questões de esportes mesmo, mas se fazer alguma prova, tentar treinar no horário específico, né? Eu sempre gostei muito de fazer a corrida ali no final da tarde ou à noite, que é uma temperatura agradável e tal. E esse dia foi pela manhã, né? E pela manhã sempre é um horário que eu tive mais dificuldade de controlar a glicemia por conta, né, da questão do cortisol pela manhã, toda essa questão. Então, a tendência hiper que eu tenho nas manhãs, eu acabei compensando na insulina e acabei que tive a hipo no meio da corrida. Então, de repente, se eu tivesse conseguido praticar, né, mais a corrida nesse horário, que foi o da corrida, né, que tava mais sol, né, mais quente esse dia, mais abafado, e essa questão do horário, o efeito da ação das insulinas, foi de fundamental experiência prática agora, para da próxima vez tentar fazer com que isso não aconteça. Sim. Então, isso aí que você está falando realmente é verdade. A gente vai testando, né? Mas isso que você está falando, a gente vê em treinamento esportivo, né? Que é o princípio da especificidade. Então, sempre aplicar ele, principalmente mais próximo à prova, né? Umas 2, 3 semanas antes da prova, no mínimo ali, tentar treinar realmente no horário. É que assim, como
geralmente a gente é atleta amador, então a gente tem outras obrigações que muitas vezes privam a gente de É, efetivamente. exatamente. Pois é, de manhã não dava, tava dando aula, alguma coisa assim. Dia de semana você quer compensar o que você não dormiu na semana, dorme até mais tarde. Aí já viu, né? É Bom, isso aí. Mas, um pouquinho, deixa eu responder uma outra pergunta aqui que foi feita, que estava perguntando aqui se o que a gente consome aí para ganhar massa magra, né? E além disso, aí alguém perguntou também se a insulina ajuda aí a ganhar massa magra. Então vamos lá. Vamos responder da insulina. A insulina ele é um hormônio anabólico, ele não vai te ajudar a ganhar massa magra, né? É, ele simplesmente vai armazenar energia no nosso sistema. Normalmente os fisiculturistas eles usam insulina como complemento para tentar evitar no ciclo, né, de anabolizantes esteroides, eles usam uma grande quantidade lá de GH e também de testosterona. Então, o GH, ao mesmo tempo que ele faz a gente metabolizar mais gordura, então ele aumenta muito o risco cardiovascular e aumenta demais a resistência à ação da insulina. Então, geralmente, eles usam insulina exógena para tentar minimizar um pouco esses efeitos colaterais do excesso de GH. Mas não é que a insulina vai provocar, vai provocar hipertrofia muscular. Então, a insulina ela não faz isso no nosso corpo. Agora, outra pergunta é o que comer, né? O detalhe é, hoje a gente vive, né, o Rodrigo está bastante envolvido aí com a musculação, e infelizmente a gente teve uma inversão de valores, né? As pessoas não pensam em treinar para ter resultado, e sim em ficar suplementando para ter resultado. Então, a primeira orientação, geralmente, que eu dou é o seguinte, você pode pegar e, dentro das calorias que você vem comendo diariamente, confirmar primeiro, se a distribuição dos macronutrientes está adequada. Quer dizer, você está consumindo ali em torno de 60%, sei lá, de carboidrato, né, de 20%, 25% aí de gordura, 15% a 20% de proteína. Se você estiver dentro mais ou menos desse padrão, certamente você vai ter um resultado interessante aí com o treinamento de força. Porque muitas vezes a quantidade de caloria que a gente consome, ela está dentro do que é mais ou menos recomendado. Mas o grande problema é a distribuição dos macronutrientes. Às vezes está comendo pouco carboidrato, está se entupido de proteína, né? E isso acaba atrapalhando bastante o nosso sistema e principalmente o resultado do treinamento. Então, a ideia é, primeiro, tenta ver a distribuição dos macronutrientes dentro da sua nutrição, né, na sua ingesta calórica aí diária. Caso você detecte que tem aí ser necessário ajuste, faça, ou também a gente tem o outro lado da história. Por exemplo, que a gente estava comentando aqui com o Rodrigo. A gente que é profissional de educação física, você sai muito cedo, volta muito tarde, e talvez, no horário que você vai treinar, a rotina, né, a sua alimentar, ela não está de acordo. Então, nesse caso, seria interessante passar em consulta com um nutricionista, que de preferência tenha conhecimento aí de nutrição esportiva, para fazer a avaliação necessária e avaliar se é realmente necessário suplementar com algum suplemento, principalmente aí proteico, no caso, tá certo? Mas a insulina, então, ela não vai ajudar a fazer hipertrofia muscular e também o que a gente tem que se alimentar na verdade, ter uma alimentação aí adequada. Você está fazendo nutrição também agora, Rodrigo? Tô no terceiro período de nutrição agora. Também escolhi isso para voltar para o diabetes também, que essa questão da contagem de carboidrato eu acho ela fundamental e sensacional, entendeu? Para um bom controle. Entendeu? Até hoje em dia, né, para usar bomba de insulina, ela é um requerimento essencial. Né? E, professor, se me permite, queria até complementar essa questão também do que o Vinícius perguntou. Sim, também treinar com a sobrecarga é importante, né? Que às vezes a pessoa está se alimentando bem, mas, sabe, ela pode fazer um desempenho melhor no treino, pode procurar métodos novos, entendeu? Porque eu digo isso até por mim mesmo. Às vezes a gente vai para academia cansado, a gente faz a mesma série sempre, com o mesmo peso, porque está cansado, quer ir logo para casa. Então, isso é um ponto importante, procurar fazer novos exercícios com mais isometria ou métodos novos e tal. E o principal para a gente é controlar a glicemia, né? Que se não tiver glicemia descompensada para hipertrofiar, vai ser complicado, né? Com toda essa questão fisiológica, a pessoa não vai progredir, não. Acaba desequilibrando o sistema, né? Esse que é o problema. A gente tem que tentar. O nosso objetivo hoje no tratamento qual é?
não ficar hiperglicêmico, quer dizer, ficar a maior parte do tempo abaixo de 180 e não ficar fazendo hipo, porque se você ficar com essa labilidade também no tratamento, é horrível, porque também aumenta aí o risco de você ter depois retinopatia diabética, por exemplo. Então, o nosso objetivo maior com o exercício fazendo parte do tratamento, inclusive na aula que eu dei na última quinta-feira, eu comentei a respeito disso, né? Não existe milagre, mas o detalhe é você controlar as principais variáveis, o medicamento que você utiliza, seja insulina, antidiabético oral, a sua alimentação e, claro, o exercício. Controlando essas três variáveis, você tende aí a ter menos variabilidade na glicemia e respeitando aí, se mantendo mais tempo dentro do que é desejado aí, que é o tempo no alvo. E, Rodrigo, me fala uma coisa, como é que você faz aí o seu controle, né, da glicemia quando você vai treinar? Você só mede antes, mede no final, mede antes, mede no meio? Qual é o critério que geralmente você utiliza? Então, como é uma atividade que eu já estou adepta há bastante tempo, a questão da musculação, né, normalmente eu meço antes, né, já faço a redução da insulina em 1 a 2 unidades que eu costumo fazer para poder ir treinar, né, levo esse sachêzinho de açúcar no bolso, né, nunca se sabe, né, e na volta para casa, volto a medir. Logicamente que teve várias vezes de ter hipoglicemia no meio do treino por alguma coisa que eu deixei escapar, alguma coisa, o horário que eu não estava achando que ia treinar, aquele horário que deu, ou alguma outra coisa, né? E precisar corrigir lá, por isso é essencial, né? A gente tá com um kitzinho anti-hipo nessas horas e ter essa boa percepção, né? Ter esse feeling. Eu sempre consegui sentir bem essa questão de hipoglicemia, seja no treino, seja na madrugada para acordar e tomar água com açúcar. Felizmente sempre tive essa boa percepção. Eu também, que eu me lembro, eu tive uma hipoglicemia grave, que foi até um episódio engraçado, porque eu caí do lado da minha cama, e tinha uma escrivaninha, eu fiquei entupido ali entre a cama, preso entre a cama e a escrivaninha. Putz. Aí meu irmão veio segurando meus pés e me arrastou, porque meus pais não conseguiam me arrastar. Foi a única vez que eu me lembro de ter tido um episódio mais grave de hipo, porque geralmente eu tenho o hábito de acordar facilmente se está fazendo hipoglicemia, né? Então isso aí acaba ajudando bastante. Eu acho que o meu mais grave nesse caso foi na época, devia ter uns 2 anos de diagnósticos, eu não sei. Eu era jovem, sei lá, não que não seja agora, mas faz bastante tempo. Deve ter uns 14, 15 anos que eu tive tuberculose, né? Tá. E para quem tem tuberculose e tem diabetes, o tratamento, em vez de 6 meses, passa a ser 9 meses, né? Não basta ser diabético, tá com tuberculose. O tratamento tem que ser quase 1 ano, né? Legal. Não basta. E uma das medicações que eu estava tomando no começo, ela provocava muita hiperglicemia, né? E na época eu não tinha conhecimento de causa e tal, sobre entender questão de medicação e tal, essas coisas. E depois a pneumologista passou uma medicação que dava muita hipoglicemia, né? Então teve vezes, umas 3, 4 vezes que eu eu quase não acordei, né? Meus pais foram lá, me acordaram, né, eu acordei lá todo estranho, como já ser alcoolizado, alguma coisa assim, que eu não estava respondendo, né, e naquela época meus pais também não sabiam como corrigir a hipoglicemia, isso é o pior de tudo. Então, em vez de corrigir com açúcar ou algo do tipo, eles me davam café da manhã, mesmo que eu lá meio retardado ainda, meio drogado por conta da medicação, né, e eu demorava a voltar assim, né, e quando eu voltava, eu tava lá meio tipo, o que aconteceu, o que foi, é bem ruim, né? Infelizmente são experiências que não são muito legais. Por isso que a gente hoje, como a gente tem um sistema de insulinas que são análogos humanos, que isso aí já ajuda pra caramba, porque eu no começo do meu tratamento usava essas insulinas que eram feitas de pâncreas animal, né? E aí o tempo de ação dela era bem pior do que hoje, né? Hoje você consegue prever. Então tem esse recurso. Outra coisa, o glicosímetro ajuda demais. Então a ideia é a gente realmente evitar se expor a esse tipo de situação. Falando nisso, né, você falou de questão... Queria te fazer uma pergunta. Você tem utilizado a metodologia de treino, né, nos seus treinos, assim, o rest pause? Ou você não tem utilizado? Eu já utilizei algumas vezes, mas faz tempo que eu tenho utilizado, que eu a fiz. Tá. Não, eu tô te perguntando porque, assim, normalmente eu tenho o hábito de ficar testando em mim, né, diferentes métodos de treinamento. E eu tenho percebido que o rest pause, ele tem feito
ele traz um efeito para mim na glicemia de tender a ficar muito parecida com a que está no início do exercício, ou às vezes no final até aumentar um pouquinho. Então, por conta da própria intensidade que você impõe ali, né? Tem muito curto de recuperação e já senta a ripa novamente. Então, eu queria saber com você, né, que você está envolvido com a musculação, assim, se você tinha notado isso também ou não. Então, na época da faculdade, o meu TCC, ele foi até sobre hiperglicemia e exercícios, né? Quais exercícios normalmente causavam hiperglicemia nas pessoas e quais não, né? Qual era a resposta fisiológica que dava e tal. E eu sempre fiquei um pouco intrigado com essa questão da musculação, porque tem pessoas que relatavam tendência a hipo, outros não alteravam, e outros relatavam ter hiperglicemia sempre após o exercício, né? Isso é interessante porque isso vai muito da intensidade do treino, da própria fisiologia da pessoa, né? Comigo, ela nunca foi de alterar muito a musculação em si. Ela sempre tinha tendência a baixar, mas não como uma atividade aeróbica, que comigo sempre surtiu um efeito super tendencioso para baixo, dessa glicemia, né? Mas já a musculação em si, em pouquíssimos casos, eu voltei com ela mais alta do que fui no exercício por conta do exercício, né? Logicamente já teve situações que eu exagerei no pré-treino, alguma coisa e tal, e ela ficou mais alta, mas não por conta da intensidade, né? Então, mesmo fazendo alguns métodos, assim, logicamente quando eu testo algum método novo ou série nova, a tendência é a gente ficar mais cansado se realmente fazer ela corretamente, né? Então, nessas situações, realmente a minha tendência à glicemia ela é cair. Entendi. Então, porque você falou da questão da hiperglicemia, principalmente na musculação, né? Hiper não, né? Mas tender a aumentar a glicemia. Muitas vezes, claro, se você treina, aí a gente tem um desafio, né? Sendo portador de diabetes. Porque para você ter resultados, tem que treinar pesado. Tem que sempre tentar dar estímulos que realmente você tenha uma intensidade alta no treino. Com a intensidade alta no treino, a gente tende a ter aí, com duração de até 60 minutos depois que terminou o treino, quer dizer, 1 hora, um aumento na liberação tanto de GH como de testosterona. Então você acaba, assim, tendo aí um aumento desses hormônios que são contrarreguladores da ação da insulina. Então, durante pelo menos 1 hora depois do treino, se você treinar realmente mais pesado, é difícil aí a glicemia baixar muito rápido. Mas também, depois desse período aí, o receptor de insulina sensibilizado, ela vai lá para baixo. Exatamente, Exatamente. Eu tive vários casos de hipoglicemia ali depois de 2, 3 horas que eu cheguei em casa. Né, exatamente. Até 1 hora você fica até tranquilo. Não tem assim, não vai ter grande variabilidade na glicemia. Mas passou de 1 hora, começa a cronometrar, começa a monitorar, porque vai pesado. Exatamente. Assim mesmo. Mas é essa questão aí. Eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, né? Se você, né, tendo diabetes, se você, por um acaso, já passou por algum episódio aí de algum tipo de preconceito ou discriminação por conta disso? Olha, na época da escola, do diagnóstico, né, tudo aquilo ali, 12 anos, né, ninguém entendia nada. As pessoas da minha turma achavam que passava pelo tato, né? Agora é engraçado, né? Mas na época era tenso demais, né? Era tipo um pique-pega achando que a pessoa ia pegar diabetes, né? E eu corria atrás das pessoas sim, das que eu não gostava. Mas, tirando essa questão de preconceito, assim, nunca cheguei a ter com o trabalho. Eu já vi relatos de colegas de profissão, né, na internet, não só da educação física, mas que, por acaso, vou contar uma situação que eu não sofri preconceito, mas eu fiquei sabendo depois, né? Em um dos estágios que eu fiz com natação, quando eu fui contratado, fiquei lá 9 meses, depois eu pedi para sair, porque até então achei que minha vivência lá, já tinha conseguido absorver tudo que eu queria novas experiências enquanto estava estudando, né? E quando fui falar com a coordenadora, ela me falou que antes de mim teve um estagiário diabético que ficava passando mal na piscina toda vez, tendo hipoglicemia, desmaiando, e isso quase levou ela a não me dar oportunidade, sabe? Então, acaba que, às vezes, a gente acha que o mau controle está só prejudicando a gente, só a si mesmo, né? Mas, na realidade, está prejudicando muito mais a sua volta, além das pessoas que você ama, no seu trabalho, vai interferir na vida, sabe? Vai gerar esse tipo de preconceito por conta, né, do que você deixou de experiência no lugar que você trabalhou, morou, etc. E é ruim, porque é a mesma coisa que a gente vive isso na educação física, né?
a pessoa vai lá e contrata um personal que é um profissional né, que não atendeu as expectativas da pessoa, ele sai falando para todo mundo, eu tô indo com personal, é uma porcaria, ele generaliza, né? Então, muitas vezes, Exato. isso que você está falando realmente é verdade. Se tem um que vai lá e passa mal, né, eles pegam isso como já uma situação, já fica determinado, né? Pegou com diabetes, o cara vai passar mal. Então, isso aí realmente, infelizmente, acaba um pouco Pois é. atrapalhando a gente, sim. E isso, professor, é até uma coisa também, logicamente que todo diabético, uma vez ou outra, já deve ter usado a desculpa de hiperglicemia, de repente, para fazer algo que não gostava, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado em que situações vão usar, entendeu? Uma coisa é você falar para sua mãe que não vai lavar louça porque tá com hipoglicemia, entendeu? Isso, Ou exato. outro motivo, mas já vi pessoas, tipo, desmarcando compromissos comigo, ou encontros, ou eventos, porque falou, não, hoje eu acordei com hiper, não pude ir. Sabe, será que é isso mesmo? Entendeu? Você acordou que horas, sabe? Já é tarde, que horas você teve essa hiper? Você não corrigiu ainda? Entendeu? Se fosse um trabalho, você faltaria o trabalho porque você acordou com essa glicemia um pouco mais alta, sabe? Então as pessoas têm que ter muito bom senso nessas horas de usar desculpa, entendeu? Porque isso pode acabar gerando aí um transtorno para outras pessoas, né? Então é bem complicado. Isso que você está falando, eu tô sorrindo aqui porque eu lembrei de duas coisas que aconteceram comigo na infância, né? Uma foi que eu vi que depois disso, até esses dias eu fiz acho que uma postagem, você comentou a respeito disso, que não tinha mudado, né? Porque comigo acontecia isso quando eu era criança, né? Falava que tinha diabetes, aí todo mundo, vai pegar, saia correndo, né? Então, e você viu muito mais jovem que eu, e a situação Nada mudou, não nada mudou. mudou. Deve ter hoje um outro guri passando pela mesma situação que a gente na escola, se duvidar. Certeza. E um outro detalhe que você me fez lembrar agora, na época que eu, claro, né, era criança, estava indo na escola, então minha mãe sempre no começo do ano ela ia avisava que eu tinha diabetes, tal, né, para os professores, porque muitas vezes você está hiperglicêmico, você precisava sair no meio da aula para ir no banheiro, e naquela época lá eles não gostavam muito de fazer isso, né? Então, automaticamente, o que acontecia? Ela avisava que era para eu poder, né, conversar com os professores e me liberarem. E na mesma escola, né, tem uma prima minha que ela tem a idade muito parecida com a minha, e ela começou a falar para os professores que ela também tinha diabetes, para ela poder começar a sair das aulas Putz. que ela não gostava, né? Então, vou te falar, tem umas coisas que acabam no fim sendo engraçadas, né? Aham. Tá falando aqui, ó, a Lunaro. O Samuel. Então, o Samuel tá falando que acontece, ó, mesmo, esquema de estágio, é esse tipo de coisa. Infelizmente, você teve Sim. uma história de estágio e o que eu fazia? Eu não falava para ninguém que eu tinha diabetes. E quando eu fui fazer estágio, aconteceu isso comigo também. Só que qual foi o problema? Eu voltando do estágio, fiz uma hipo em cima da moto e apaguei, né? Me arrebentei Putz. todo, caí com a moto, tomei um chão. Então eu tive que ligar para lá. Eu liguei e falei com o coordenador, falei, infelizmente sofri um acidente e tal. Daí eu comentei que eu tinha diabetes. Daí ele falou, por que você não falou? Eu falei, porque se eu tivesse falado para você, você não teria me aceito para fazer estágio. Aí o pior é que ele confirmou. Né? Então isso aí realmente foi uma Putz. situação muito traumática É. para mim. É Mas complicado. Tem teve muito depois disso. outro. Pois é, já vi outras relações também, motorista de ônibus, questão de, entendeu, ter um mau controle, e as empresas deixam de contratar, porque infelizmente pega essa fama, entendeu? Que você não se trata direito, você se prejudica a si mesmo, prejudica todo mundo, né? É complicado essa No questão. fim, no fim impacta muito mais, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu nem sabia que você tinha, porque a gente conversou no congresso, né, quando a gente se conheceu, no ano passado, né? E você falou para Uhum. mim que você já vinha acompanhando lá o curso por pelo menos 3 anos. Então, Sim, quer sim. dizer, eu te conheci o ano, eu te conheci há muito É que eu fui tempo, né? sentando mais na frente cada ano, entendeu? Primeira vez sentei mais lá no fundo, mais escaldado. Segundo ano já conheci a galera, fui mais lá pro meio, entendeu? Chegou lá já, tipo, ei, professor, lembra de mim? Entendeu? Nesse nível. Cara, entendi. Muito bom saber isso. É que, na verdade, né, o que eu coloquei aqui para te perguntar, que a gente se conheceu no congresso, por fim, você conviveu muito mais aí com os conteúdos que eu passei, mas eu queria saber se de repente teve alguma dica, alguma coisinha que eu falei lá para você nessas aulas aí que você teve oportunidade e que você pegou aquilo, testou no seu dia, viu que funciona e você aplica, né, hoje. Sim, Quiser contar um. então, aquilo ali Uhum. foi essencial para eu confirmar meus alicerces, sabe? Assim,
ver se tudo que eu vinha estudando, desde a formação, porque eu decidi mesmo ali focar para diabetes na hora do TCC, né? Então, fiz depois Educando Educadores em Diabetes aí em São Paulo também e tal. Mas serviu para mostrar principalmente que muitas coisas dali eu já tinha noção, eu sabia o que acontecia, né? Logicamente que teve questões de fisiologia ali mais profundas, né, do que acontece com a gente, principalmente voltado para o DM2, né, que eu acabei voltando mais para o DM1 por conta de ser DM1 e conhecer Sim, muito é o mais natural, DM1 né? no meu dia a dia. Exato. É. Então teve ali essas questões do DM2, questão do... Fugiu até o nome agora, da hiperglicemia do DM2, da questão da medicação do... É porque é diferente, a gente tem a cetoacidose e o DM2 costuma ter o... Fugiu o nome agora. Glicotoxicidade. Isso, Glicotoxicidade. exato, entendeu? Então O nome eram exatamente, entendeu? Então foram coisas que eu não sabia ainda ao certo. Então ali foi legal para eu confirmar essa base que eu tinha, aprender a entender como certas coisas que eu sabia que davam isso, de fato aconteciam, faziam essa ponte, né? A confirmação dos estímulos aeróbicos, anaeróbicos, tendência ali, a faixa de glicemia e tal. Sempre bacana. essencial. Por isso que eu sempre escolhi seu curso, professor, que era sempre uma forma, dali dos 3 anos que eu fui confirmar o que eu estava sabendo e se eu estava deixando nada Bacana. passar. É sempre uma forma dali estar mentalizando, reciclando e relembrando, principalmente tudo que eu vinha estudando e testando em mim ao longo do Que tempo. bacana, cara. Puta, muito legal. Deixa eu só fazer o seguinte, eu estava olhando aqui, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui. Vou só dar uma passadinha aqui, ver se eu perdi alguma coisa, mas aparentemente não. Deixa eu só. ah, Deixa eu ver que eu quero. Deixa eu desativar os comentários. Isso. É para eu fazer uma selfie nossa aqui. Vai lá, dá uma risadinha aí. Isso aí. Legal. Deixa eu ligar de novo aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. De qualquer maneira, Rodrigo, muito obrigado, viu, de você ter, né, disponibilizado seu tempo aí de estar aqui com a gente hoje. Muito Imagina, agradável professor, conversar com você. foi um prazer. Né? E o nosso Prazer tempo aqui conversar já está. com o professor que sempre acompanha no congresso, poder ter essa oportunidade de conversar aí num bate-papo ao vivo falando sobre exercício. Se Bacana. me permite, eu queria falar só uma coisa que você está falando aquela hora sobre a questão da suplementação, que foi uma experiência que eu tive, que eu Sim. esqueci de falar, que eu acho importante, só para não deixar passar, que muita gente realmente liga essa questão da hipertrofia à suplementação, né? Já fiz uso Uhum. de suplementação, ainda faço hoje em dia, quando treino direito, né? Quando volto à rotina de treinar com assiduidade e tal. Mas essa Sim. questão da superingestão de proteína que a pessoa associa na hipertrofia. Teve uma vez que no hemograma, foi até meu nutricionista que pediu, deu uma alteração em uma enzima do fígado, eu acho. Não lembro se foi. E Não na lembro TGO ou na exatamente qual TGP? foi. Isso, foi uma Isso, dessas geralmente nas duas, duas. né? Deu um pouco Isso, alterada. nas Então, duas. essa questão da suplementação, essa orientação é muito importante, sabe? Quando eu dei essa alteração, ele suspendeu o meu whey protein que na época eu tomava, e depois normalizou. Então é super bacana essa parte de acompanhamento multiprofissional, né? Tanto da orientação na academia quanto da nutrição. De qualquer maneira, muitas vezes as pessoas suplementam com creatina, né? Apesar de ter poucos Uhum. estudos com creatina, a creatina no tipo 2 ajuda pra caramba. Né? Claro, tem que fazer exercício, tá só tomando suplemento lá não fazer nada não vai ajudar. Mas ajuda principalmente a translocar mais rápido o GLUT4. Agora, Uhum. no tipo 1, tem quase trabalho a respeito. Né? Mas a gente sabe, assim, pelo menos eu conheço algumas pessoas que utilizam, que têm diabetes tipo 1 e que relatam mesmo que sentem uma melhora no treinamento. Você já usou alguma vez creatina? Já? Inclusive sou fã. Eu acho ela muito Então, boa, justamente para isso, essa questão do aumento de força quando você começa a tomar ela já visível na primeira semana. isso. É, a questão de pessoas que querem, às vezes, aumentar de peso, ela tem essa questão da retenção líquida, então ela ajuda um pouco também nesse ganho
de massa, né? Não de massa exatamente, mas de volume É. corporal e tal. Então eu acho bem bacana. Então a creatina ela é interessante. E quando você usa igual o pessoal usa mesmo, uma dose mais alta de 20 gramas lá durante uns 5 dias e depois dose de mais ou E- menos 5 gramas por dia ou não? Você foi seguindo o padrão que eu geralmente usa nos trabalhos de diabetes tipo 2, que é 3 gramas para cada quilo de peso corporal lá por um período de 30 dias. Como é que você fez a suplementação? Então, o que o meu nutricionista me orientou foi. Eu estava usando cerca de 6 gramas, eu acho, mas era linear, né? Antes do treino. Né? Não teve Uhum, esse pico maior de creatina no começo para depois essa redução, não. entendi. Padronizou em 6 gramas e usou o tempo inteiro assim. Isso, foi. Quando Ah, eu tava entendi. treinando direito, sim, né? Pausou agora Tá. na quarentena. Não, agora é todo mundo se adaptando. A pergunta que eu falo geralmente de exercício é com base antes da quarentena, que agora Sim, é sim, outro. exatamente. Então é isso aí. Complicado, professor. É verdade. Rodrigo, nosso tempo está acabando aqui no Instagram, eles não avisam, né? Eles pegam e arrancam a gente Uhum. fora do ar. Eu vou, Sim, assim que sim. terminar, vou tentar salvar pela primeira vez, que eu sempre tenho salvo no Stories, né? Agora ela está indo para o IGTV. Eu vou tentar salvar, e aí conforme for eu já posto no. Porque tem o pessoal acompanhando no YouTube e também no Facebook. Só que aqui eles não têm acesso à sua imagem, né? Então, Uhum. não tem acesso à sua imagem, então o detalhe é o seguinte, a Ângela está aqui reclamando, falou que no Rio realmente é difícil, é o negócio da entrega dos medicamentos, viu, cara? Infelizmente é complicado. É É que aqui bem em São Paulo, complicado. às vezes a gente tem um aperto ou outro, mas é que a gente faz. Por isso que eu te falei de ser ligado à associação. Se eu ligado à Associação de Diabetes do ABC, geralmente o que a gente faz? Se você não usou, às vezes, todos os insumos, o pessoal faz doação. Então, na hora do aperto, a gente acaba distribuindo um pouco para cada um e a gente vai Sim, levando nesses sim. momentos. Inclusive lá na associação, a bomba de insulina que eu uso ela é da Roche, né? E eles atuam fortemente lá na associação que eu sou voluntário, né? Então isso até me Uhum. facilitou na época que estava sendo possível os testes com a bomba, para eu testar a bomba, tirar dúvidas e tal, tive todo um suporte, né? Mas agora essa questão pelo governo realmente é crítico, né? E apesar da própria Roche já ter me oferecido essa questão do, do aparato, né, que tá faltando para continuar usando a bomba e tal, eu preferi ainda esperar receber uma demanda para garantir que eu vou ter um estoque para usar durante um tempo do que ficar usando um pouco e depois ter que pedir de novo e ver com outras pessoas. Então, tá dando para se manter como sempre tratei com a seringa e caneta. Então, tô mantendo esse padrão por enquanto até as coisas se normalizarem. O detalhe, cara, é assim, a gente tem que se adaptar ao tratamento que a gente tem. Então, se está usando seringa, caneta, não tem problema. Mas o mais importante, eu estava lendo aqui a Ângela no Facebook, ela colocou aqui que ela morre de medo aí de hipo e que ela tem hipo assintomática, né? Então, Ângela, eu acho que o mais legal aí nessa situação, o que é? Você medir realmente sua glicemia mais vezes, não tem outro jeito. Tem que realmente furar mais os dedos aí e fazer a medição da glicemia Tem. com uma periodicidade maior. Não sei Tem. exatamente que tipo de tratamento você vem fazendo, mas você sabe o tempo, se você está usando insulina de curta duração, sai com mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas ali, já foi já a insulina de É. curta. Então vai Tem que lá tentar e descobrir o que está aumentando, né? Essa hipoglicemia com mais constância, se precisa reduzir em algum horário, se aumentou a exatamente. atividade Mas física. isso a gente só consegue medindo mais vezes. Não tem outro Exato. jeito. Tem que fazer medição de glicemia. É, Não tem tem jeito como. não. Então é isso aí, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, de você ter disponibilizado aí o seu horário, tá bom? De estar aqui com a gente. Foi um prazer Imagina, enorme. professor. Prazer Aí foi num meu. novo momento a gente conseguir conversar de novo, tá certo? Então deixa eu Claro, com só. certeza. Ah, não, Esse sem ano não tem dúvida. congresso. Esse ano não tem Não congresso, tem, né? eles Então, cancelaram o Congresso. Cancelaram o Congresso por conta da pandemia. Então ficou tá para certo. 2021. Né? E olha que Uhum. já estava aí mais 20 anos aqui no Congresso. Né? 20 não, estava, 20, mais 20 anos. Então, pessoal, só para comentar aí com vocês, para finalizar, tanto a aula gratuita como as inscrições para o curso de prescrição e acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, elas estão abertas, tá? É só entrar lá no site professorrobertodoro.com.br, professor abreviado, né?
robertodoro.com.br, clicar lá que ele te direciona aí para os sites, tá bom? De informação. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui com a Live D20. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço.